Muito bem, podemos dar sequência. Bom, eu julgo que é por isso que eu insisti em que nós fizéssemos as nossas meditações pessoais, né, e também comunitárias, a partilha, porque, pelo menos na nossa experiência na comunidade Remidos no Senhor, nós tivemos que fazer um certo esforço, e isso demorou um tempo para a gente conseguir mudar as categorias mentais das pessoas, né? Eu mesmo sempre me senti muito interpelado por aquilo que a Sagrada Escritura me mostra, e o meu esforço sempre foi esse, né? De mudar as minhas categorias mentais, de conseguir agir de uma forma diferente, né? Criar uma cultura. Nós temos que criar uma verdadeira cultura em que as pessoas elas se amem de verdade, elas não amem simplesmente no discurso, nas palavras ou de maneira poética, né? O apóstolo João, ele deixou esse conceito de amor para nós, né, que é um conceito relativamente abjeto à mente humana, né? Algumas pessoas elas podem recusar esse conceito, né? Assim, ficar achando que não é bem por aí, mas que conduz a um conhecimento mais acertado acerca de Deus, né? Nós não vamos ficar com uma ideia abstrata de Deus, mas sabendo que Deus é atitude pessoal e perene de esvaziamento na direção do outro. Ele é amor, ele se esvazia, o que exemplifica para nós o amor, o que revela para nós é realmente a kenosis de Jesus. Mas logo na sequência, o que seria bastante impressionante na experiência joanina é que ele faz esse percurso, esse caminho do conhecimento de Deus para o conhecimento de si. Porque João ele tem duas grandes constatações, né? Se você unir o Evangelho com a primeira carta, né? Na primeira carta ele diz Deus é amor. No Evangelho ele se declara o discípulo amado. Então nós temos aqui as duas grandes constatações joaninas a respeito de Deus e de si mesmo, né? São essas duas aqui. Então ele seria a grande constatação de João sobre Deus, essa aqui que nós refletimos, né? Deus é amor. A grande constatação de João sobre si mesmo, eu sou o discípulo amado. Ora, essas duas constatações, elas são relacionais. Uma se depreende imediatamente, a segunda imediatamente da primeira, porque só há amado porque há alguém que ama, né? Então, Deus é amor, eu sou o discípulo amado. Muita gente, alguns questionam, né, se João realmente era o discípulo amado, né? Porque no Evangelho ele não diz eu sou o discípulo amado. Ele se refere ao discípulo que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava. Mas desde cedo, né, na tradição cristã, se identificou como sendo o próprio João esta pessoa. E faz muito sentido, porque durante todo o percurso de experiência e de conhecimento de Deus que ele percorre, ele faz essa constatação a respeito de si mesmo. Alguns dizem que ele não disse exatamente eu sou eu, ele não identificou-se como sendo um personagem para que essa formulação atingisse uma certa amplitude, no sentido de dizer, o discípulo amado fica uma coisa meio incógnita. Então, é ele no Evangelho, mas sou eu também, é você também. É toda pessoa que conseguir se encontrar ali e fizer aquela experiência. Então, ele nem nomeia, quer dizer, não é nem um personagem específico, mas é uma constatação que ele faz a respeito de si próprio, que alguns entendem, às vezes, como sendo uma constatação arrogante, presunçosa,
assim como se ele quisesse, ele é todo merecido, né? Ele só quer ser o discípulo que Jesus amava, e o pronome é um pronome, como é que a gente chama? Pronome definido. Ele usa o pronome definido, ele não usa o pronome indefinido. Ele não diz eu sou um discípulo amado, ele diz eu sou o discípulo amado, e você vai entender por quê, né? Antes é preciso que se diga então que a experiência de Deus, ela é exatamente isso daqui, ó. Se Deus é atitude pessoal e perene de esvaziamento em direção do outro, Deus é amor, então o discípulo amado é aquele na direção de quem Deus se esvazia. Ele é o sujeito objeto do rebaixamento de Deus. Não usamos a expressão simplesmente objeto, porque não se trata de uma coisa, e sim de uma pessoa. Então, ele é o sujeito objeto do rebaixamento de Deus. Na direção de quem Deus se esvazia? Na minha direção. Na direção de quem Deus se rebaixa? Na minha direção. Isso é o que a gente chama de experiência de Deus. É quando o sujeito, ele constata isso. Ele percebe isso, e volta a dizer, como disse no começo, não só nos sentimentos, mas ele vai constatando isso também na inteligência, ele vai constatando na vontade, ele vai constatando isso no próprio corpo, e ele vai vivendo isso como um processo que redunda. Tanto mais ele conhece a Deus, mais ele se conhece a si próprio, porque mais ele experimenta essa condição fundamental da sua identidade, que é a sua condição a condição de pessoa amada. Agora, é claro que ele precisa experimentar isso de maneira pessoal. E aí, veja, a gente já pregava isso, a gente já prega isso no seminário de vida. A gente tem que experimentar isso de maneira pessoal. Não se pode dizer assim... Deus, quer dizer, não se pode dizer, mas não é preciso quando a gente fala Deus nos ama, Deus ama a humanidade. Sim, claro, né? Até o Evangelho diz, de tal modo Deus amou o mundo. Então você tem ali algumas categorias genéricas. Mas o ser humano, para poder atingir o autoconhecimento, ele precisa experimentar isso de forma pessoal. Deus me ama. E é por isso que João usa o pronome definido. É porque ele fez a experiência pessoal, não a experiência de ser, né, de estar ali numa multidão entre os discípulos e Deus ama todos aqui que nós estamos aqui, Deus ama a todos nós. Não, ele fez a coisa de maneira pessoal, particular. Diria mais, como é que isso se processa? Como é que nós experienciamos, vivenciamos concretamente este sentimento de ser amado por Deus, né? De fazer a experiência, o que seria a experiência pessoal com o amor de Deus. É quando o indivíduo se sente, se constata, se percebe como sendo aquele em sentido individual na direção de quem Deus se esvaziou, se rebaixou e se deu por completo. Não uma parcela do amor de Deus foi dada para mim. Foi o amor de Deus todo que foi dado a mim. Pode parecer um negócio meio absurdo, mas é bem por aí. É por isso que o pronome é definido. Porque o amor de Deus é um amor de eleição, é um amor de escolha, é um amor esponsal. E um amor esponsal, ele implica necessariamente a exclusão dos outros amores. Vou escandalizar um pouquinho mais. Deus me amou de uma forma que não sobrou amor para vocês. Eu experimento o amor de Deus de uma maneira esponsal. O amor do esposo é assim, quando você escolheu o seu esposo, né?
A gente aqui pode achar que você podia ter escolhido coisa melhor, mas você escolheu ele. Quando você escolheu ele, você exclui da sua relação todos os outros homens. Você pertence a ele e ele pertence a você. Você pode olhar que os grandes santos místicos, eles têm essa relação com Deus. Você pode olhar que o Cântico dos Cânticos vai apresentar. Alguém até fez uma proclamação aqui na hora da adoração. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A relação ela é essa aqui. Eu sou dele e ele é meu. É como se não tivesse mais nada, nem ninguém, nem outra coisa. É como se todo o amor de Deus fosse para nós. E de fato, Deus não ia se dar parte. Deus não ia se dar a alguém pela metade. E senão não seria amor. Se você se der a alguém pela metade, não é amor. Tem alguma coisa errada aí no amor. Se você, eu vou me casar com o Leandrinho. É Leandrinho, né? Que você é casada com ele, né? Só para não errar aqui. Vai que eu estou botando outra mulher no meio. Só para ter. Eu vou me casar, mas assim, eu não vou ser toda dele, sabe? Eu vou ter que deixar uma reserva, alguma coisa. Também não vai ser por muito tempo. A gente vai ver se vai dar certo. Isso aqui tem uma ferida no amor. Por isso que as tendências atuais elas ferem o amor, porque isso não é amor. Então Deus não se daria dessa forma. É sem volta, é incondicional, é indissolúvel. Por isso o casamento é o maior sinal do amor de Deus, por causa dessas características que ele tem. De maneira que você quer prestar um desserviço à evangelização, seja infiel ao seu matrimônio. Você presta um desserviço à evangelização. É como se você estivesse dizendo para o mundo: Deus não é fiel, Deus não é incondicional, o amor de Deus se acaba. Sabe? A indissolubilidade do matrimônio é uma coisa fechada do ponto de vista teológico à luz da antropologia cristã. Os moralistas eles criticam a vinculação dessa indissolubilidade ao vínculo jurídico canônico. Isso sim a gente pode questionar. Então dizer assim que o fato de ser indissolúvel o matrimônio, a pessoa está casada ou não está casada, a gente leva em conta somente o vínculo jurídico sacramental. Isso aqui os moralistas questionam, porque nem sempre esses casamentos são realizados com os requisitos necessários de liberdade, de compreensão do mistério, etc. e tal. Quantas pessoas se casam sem saber nem o que está fazendo na vida? Então você pode questionar isso, mas a indissolubilidade do matrimônio, enquanto tal, ela é inquestionável, porque senão ele não seria um sinal do amor de Deus. O amor de Deus ele é todo. Deus se dá todo para a pessoa. E quando ele se dá todo, depois, quando a gente vier no outro ano, eu vou trazer só o canto. Vamos fazer um retiro sobre o Cântico dos Cânticos. Vamos fazer para poder a gente explorar o Cântico dos Cânticos. Quando ele se dá todo, e se dá sem volta, ele exclui os outros amores. Lógico que Deus tem uma característica que nós não temos. Ele pode fazer isso com você, e pode fazer isso com você, e pode fazer isso com você, e com você, e com você, e com você. Como? Não me pergunte. Agora eu faço como o Matuto lá. É os poderes de Deus. É os poderes de Deus. Ele são os mistérios divinos. Ele faz com que um ser seja Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. Ele faz com que dois sejam um no matrimônio. Ele faz com que uma mulher seja mãe e virgem. Ele faz e fez com que minha filha seja a minha cara e seja bonita. Você me explica isso, que eu te explico, né, como é que ele consegue isso. Então, aquilo que o ser humano não consegue fazer, porque a gente teria que excluir, né, realmente todos os amores, em concreto, mas Deus faz isso.
A experiência pessoal com o amor de Deus, ela precisa chegar nesse nível, entendeu? Que é o nível dos grandes santos que fazem esse mergulho. E quando a pessoa, Deus se dá de tal maneira que você pode dizer, de certa forma, que você possui Deus. Santa Teresinha tem uma poesia, que depois foi musicada, acho que pela irmã Kelly Patrícia, que eu chamo Melô do Egoísta, porque ela diz assim: o céu é meu, é minha terra, e minhas são todas as gentes, os pecadores são todos meus, também os justos são meus os anjos e a mãe de Deus, até Nossa Senhora é dela, e todas as coisas são minhas, o próprio Deus é meu e para mim, porque Cristo é meu e todo para mim. Essa pessoa ela só pode ter vivido essa experiência de totalidade, de unicidade, né? Então você pode até sentir o amor de Deus em algum momento, mas se não aprofundar para essa dimensão, a coisa vai ficando um pouco perdida no passado. Vai ficando limitada àquele momento que você viveu, naquele dia que você sentiu alguma coisa. Aí a gente fica forçando a barra para poder querer voltar ao primeiro amor. Você tem que progredir. E progredindo, sentir, perceber a coisa dessa maneira. E é muito interessante, inclusive, que Deus tenha feito uma pedagogia de revelação. Porque no Antigo Testamento, por exemplo, você vê essas escolhas muito claras, essas eleições muito claras. Sabe, Deus preferiu Jacó e não Esaú. Deus preferiu Abel e não Caim. Engraçado, né? Aquele negócio da Bíblia. O pobre do Caim vai oferecer os frutos lá da terra, Deus não recebe. Por quê? Alguns dizem, não, porque Caim não ofereceu com amor. Você sabe. Você conhece Caim? Perguntou ele. Você não sabe, né? É claro que a Escritura foi feita, inspirada pelo Espírito Santo, justamente para que fosse desenvolvida no coração e na mentalidade do povo judeu aquela noção de escolha. Aí Davi é escolhido, aí depois você tem o próprio povo de Deus. Entre os filhos de Jacó, aí tem Judá tem o seu primado. O povo de Deus, o próprio povo judeu, eles vão crescendo com essa ideia de raça escolhida, de povo eleito. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que deve ser entendido nesse sentido, não no sentido de um país que tem leis cristãs. É no sentido de Deus escolheu esta nação e abriu mão das outras. Até Jesus, em algum momento da sua experiência, ele diz, não, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai desenvolvendo. Por isso que eu tenho uma pena danada de São Pedro na casa de Cornélio. Eu fico com pena dele, porque ele coitado, ele chega lá, ele não quer entrar na casa do pagão. Ele não quer entrar. Por causa da mentalidade dele de escolha do povo judeu. Aquela grande querela que se gera, com os cristãos, que São Paulo é quem entra no meio e resolve a situação, ou pelo menos dá uma boa contribuição, para não submeter os pagãos à lei judaica, em grande medida tem esse tipo de situação. Então, você tem o São Pedro, por exemplo, que já tinha passado por 3 anos de formação com Jesus, já tinha sido nomeado Papa, já tinha negado Jesus, já tinha superado, já tinha dito eu te amo 3 vezes, aí não, mas não tinha ainda o Pentecoste. Já tinha o Pentecoste, já tinha recebido o Espírito Santo, já era um grande pregador, já tinha convertido um monte de gente. Na casa de Cornélio, agora eu estou vendo que Deus não faz acepção de pessoas.
Um negocinho que não parece nada. Que para nós seria uma coisa extremamente elementar. Por quê? Por causa dessa pedagogia de escolha. Era fundamental criar na mentalidade dessas pessoas a ideia de que Deus escolhe. O seu amor é um amor de eleição. E essa escolha é uma escolha absoluta, depende unicamente da vontade dele, não tem nenhum tipo de justificativa em termos de mérito, nem de demérito. Então, Deus não escolhe a pessoa, não é porque ele é melhor, mas também não escolhe, não é porque ele é pior, como alguns dizem. Deus escolhe porque escolhe. Porque ele quer. O amor de Deus, ele é totalmente gratuito, né? E ele implica numa doação de si. Eu já disse isso aqui para vocês. É muito importante a gente fazer essa distinção, né? Porque quando a gente diz Deus te ama, se a pessoa entende que amor é sentimento, ela entende Deus gosta de mim. Se a pessoa entende que amor é atitude, ela entende Deus faz coisas por mim. E as duas são verdadeiras, mas são visões parciais. Se você entende realmente que o amor é um rebaixamento e esvaziamento, quando você escuta alguém dizer Deus te ama, você entende Deus se rebaixa na minha direção. Ou mais especificamente, Deus se dá a si próprio a mim. O amor de Deus, portanto, seria até uma redundância. A gente fala Deus, o amor de Deus, porque seria um objeto, né? E neste caso, tanto o sujeito quanto o objeto é o próprio Deus. Então, quando eu digo, Deus vai me dar o seu amor, ele não está me comunicando um sentimento, ele não está me comunicando uma ação, ele está se comunicando a si próprio. E ele está se unindo a mim, como um casal se une, como um amor esponsal. É por isso que eu gosto demais do Cântico dos Cânticos. Gosto demais de ver aqueles negócios. É pena que nem toda palavra do Cântico dos Cânticos possa ser proclamada na missa, né? Porque tem uns que não dá, né? Imagina aquela... Seus peitos são como... Você imagina o caba lendo um negócio aquele. Seus seios são como maçã, romãs. Seu não sei o que, seu ventre, não sei o que, palavra do Senhor. É um negócio muito estranho, né? O Cântico dos Cânticos, eles causam certo desconforto, né? Nas pessoas que fazem a leitura e tudo, mas quando você entende sob essa perspectiva, né, você consegue fazer a leitura daqueles textos com digamos assim, com uma tranquilidade espiritual, né, com uma identificação, porque o amor de Deus, além de tudo, pode ser considerado um amor erótico, no sentido de que Deus não pode estar diante da criatura humana sem ir na direção dele, porque o amor de Deus é um amor apaixonado. Ele não consegue, sabe? Você já fez a experiência de estar apaixonado? Por mais que você não queira se aproximar do camarada, quando você menos espera, você está perto dele. Por mais que você não queira, né, mas parece que tem uma força dentro da gente que vai causando desconforto, né? Por isso que é muito fácil você perceber quando alguém está apaixonado por outro. Às vezes o casal ainda não está nem sabendo que está apaixonado, a comunidade todinha já está dando conta. Não é? Porque tem os trejeitos, quando a mulher começa com afastadinho de cabelos, o negócio a gente já vai desconfiando. Então, por quê? Porque tem esse impulso interior. Então, Deus tem um amor eros, tem um amor erótico. E, claro, a gente não teria muita coragem de dizer isso se não fosse a afirmação de Bento XVI mesmo, a Deus caritas est, né? Ele ama, e esse seu amor pode ser qualificado sem dúvida como eros, embora seja ágape. Você já percebeu que na nossa pregação cristã nós fizemos muita oposição entre essas duas dimensões do amor?
A gente hipervalorizou isso aqui e a gente tinha preconceito com isso aqui. E nesse sentido, Nietzsche estava certo. Porque a Deus Caritas Est, para quem não sabe, é um diálogo, pelo menos em algumas de suas partes, é um diálogo de Bento XVI com Nietzsche. Porque Nietzsche acusa o cristianismo de ter matado o Eros. E, de fato, do ponto de vista, não teórico não, do ponto de vista catequético, pastoral, a gente pode ter feito um pouco disso, mas quando o Bento XVI faz essa discussão aqui, aí ele contesta, usando a filosofia, a antropologia, a teologia, ele contesta Nietzsche, dizendo o quê? Dizendo que não, que nós não matamos o Eros, pelo contrário, nós elevamos o Eros a uma categoria, a uma dignidade que ele não tinha antes. É quando ele diz, o amor de Deus é erótico, é apaixonado, não é? Não pode estar diante da pessoa humana sem, de algum modo, ir na direção dela. Aí, quando o ser humano... Aí, o que é que tem a ver isso com a questão, justamente, das duas coisas que nós estamos refletindo, do autoconhecimento e da superação da autoimagem negativa e da insegurança? Ora, justamente porque o poder de Deus, a graça de Deus e o próprio Deus, que é o amor, que possibilita que nós façamos essa experiência de nos sentir únicos, singulares, diante de um Deus, né, sem mérito nenhum, sem que para isso nós tenhamos contribuído. Ora, isso faz a gente descobrir o principal elemento da nossa identidade, que é ser amado. Eu sou amado. E isso é o que está no centro do nível ontológico. Aí, veja como a minha perspectiva de vida, a minha dignidade, a minha afirmação pessoal, a minha realização, ela é transferida dos níveis físico e psíquico. Eu não dependo mais, por exemplo, como Salieri dependia, né, de ser um grande músico para poder ser feliz e ser realizado. Eu vou transferir isso para o nível agora, o nível ontológico. E o que é que está no nível ontológico? Fundamentalmente, está a minha experiência de pessoa amada. Aí eu vislumbro aqui as bases da minha pessoalidade, ou seja, o que é que está em primeiro lugar, essencialmente, dentro de mim? O que é que eu sou em primeiro lugar? Eu sou amado. Eu não sou, por exemplo, bonito, antipático, feio, leso, exigente, ignorante. Eu não sou essas características. Elas circulam em torno de mim, claro, como satélites. Mas o centro é essa minha condição de amada, por isso, de pessoa amada. Por isso, qualquer parecer a respeito de mim mesmo que não se inclua de alguma maneira nessa proposição básica está fora de cogitação, seja ela proposta por quem for. Por mim mesmo, pelos outros ou pelo Satanás. Você já viu como muita gente sofre por conta disso? A pessoa sofre muito porque ela é muitas vezes rotulada dentro da comunidade. E sendo rotulada, toda vez se você, por exemplo, tiver um rótulo de uma pessoa esquecida, de uma pessoa lesa, qualquer coisinha que você esqueça, já sei, só podia ser fulano. E isso vai sendo criado digamos assim, uma visão na comunidade, e a pessoa, depois ela também acaba incorporando isso para ela mesma. Aí ela incorpora isso como elemento da sua identidade, às vezes no centro de todas as coisas. E pessoas sofrem muito com isso, né? Mas quando você faz a experiência de Deus, aí é o poder de Deus, a grandeza de Deus, Deus se derramando no seu coração, no seu interior,
você sente isso, você percebe isso afeta seus sentimentos, afeta sua vontade, afeta sua inteligência, afeta seu corpo. Por isso que tem muita gente que às vezes tem experiências até físicas, né, de tremor, de choro, de, sei lá, de alegria, de ficar pulando de alegria, por causa da experiência que Deus, daquilo que a experiência de Deus provoca em nós, né? E aí agora eu sou amado. Então o que eu sou? Eu sou amado. Se eu sou amado, as coisas que acontecem comigo, sobretudo aquelas que visam destruir a minha autoestima, elas podem até afetar de algum modo as minhas emoções, mas elas não retiram de mim a identidade fundamental. Isso é o que faz com que a gente consiga viver as proposições mais exigentes do Evangelho. Existem proposições que o Evangelho tem que são muito exigentes, vocês haverão de convir. Por exemplo, se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar, veja, te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000. O que é isso? Como é seu nome? Sim? Aline, vem cá, Aline, por favor. Aline vai fazer uma coisa comigo agora, né? Aline vai dar uma tapa na minha face direita. Vale? Pode bater na outra que eu sou amado. Agora eu posso fazer com você, não? Porque quando a pessoa recebe a tapa no rosto, é uma coisa simbólica. É uma coisa simbólica enquanto está na leitura, mas quando você sente, você tem vontade de reagir. Por isso que talvez Jesus tenha usado isso, né? Porque é uma coisa que realmente afeta você. Se bater na cara de alguém tem uma certa agressividade, digamos assim. É diferente de você bater nas costas, né? Bater na cabeça, tem uma certa agressividade. O nosso impulso inicial é reagir. Aí a pessoa, o cristão, porque ele sente-se atingido na sua imagem. Porque é, inclusive, humilhante. Levar uma tapa na cara é humilhante. Aí o indivíduo amado, ele diz, não, eu sou amado. Isso não me humilha. Pode bater do outro lado. O indivíduo não amado, ele sente qualquer coisa como uma desqualificação. Qualquer coisa que aconteça, eu sou desqualificado. Na comunidade, às vezes a gente vai deixando isso tomar conta da gente, né? A gente vai acontecendo coisas que vão nos desagradando. Aí uma humilhaçãozinha ali, uma discordância ali, uma brigazinha ali, aí aquilo vai se acumulando, você vai acumulando, daqui a pouco você está frio, está desanimado, não quer mais ir para a comunidade, aí você não sabe por quê. O que está faltando? Amor. Mas não é o amor, sabe, sentimento, aquela coisa melosa, piegas da comunidade. Está faltando o amor de Deus. Está faltando se encontrar com o Senhor, né? Se encontrar com Deus. Porque se você faz isso, aí sim, o serviço, a obediência, tudo coisas que são sentidas pelo indivíduo não amado como desqualificantes, né? A pessoa amada serve, ela faz todas as coisas sem medo de ser mal visto. Ela não tem receio com isso, né? Se ela sofre uma decepção, ela responde, eu sou amado. Eu vou continuar aqui porque eu sou amado. Não é um trabalho mental, gente. Não é um trabalho mental. É uma constatação interior. Não é um exercício de positividade, de pensamento positivo, não.
É uma constatação interior que decorre do seu relacionamento com Deus. Decorre da sua vivência, do seu conhecimento de Deus. Dá para entender? Está ali no seu coração, está ali dentro. Você está junto com Deus. Eu acredito plenamente, né, que a percepção a respeito dessa condição fundamental oferece ao indivíduo a possibilidade concreta de cura da autoimagem, de um percurso de autoconhecimento certeiro e por consequência, também a superação da insegurança. Não vamos dizer que é uma coisa automática, mas é uma coisa que vai se construindo e você vai dando cada vez mais passos muito seguros e muito precisos quanto a isso. O que vem de fora pode afetar, atingir as nossas emoções, o nosso humor, mas nunca a nossa identidade fundamental. Nunca pode, aquilo que vem de fora, não pode afetar a nossa experiência de Deus, que é base de tudo. É realmente a base de tudo. Quem não faz ou aprofunda essa experiência, eu acho que tem dificuldade justamente de se emancipar da autoimagem negativa. Aí cai naquele tipo de equívoco que nós falamos, que é muito comum no ambiente religioso, de se depreciar em nome da humildade. Porque uma visão serenamente positiva acerca de si mesmo, gente, está longe de qualquer atitude pretensiosa, viu? É uma visão positiva. Serenamente positiva e agradecida. Você sabe que não vem de você, que isso você recebeu como um dom, gratuitamente. A pessoa que você é um dom, a vida é um dom. Alguém lembrava isso hoje de manhã, ontem. A vida é um dom. Acho que foi hoje de manhã, alguém rezava aí, né? A gente podia ter morrido de noite. Hoje a gente vive como um dom. Então, isso aqui é Deus que nos permite viver isso. Então, eu sou agradecido quanto a isso. Eu acho bom viver. Eu gosto de viver. Eu valorizo... Eu que estou dizendo, não sou eu, não. Eu estou falando, todos nós deveríamos ser assim, né? Valorizar a unicidade da própria vida. Nós não vivemos aqui para nada. Existe um sentido, existe uma coisa a ser feita, existe uma missão, existe algo para se viver concretamente que Deus vai nos mostrando gradativamente, vai abrindo esses caminhos. Né? Por isso que João, quando ele diz eu sou o discípulo amado, ele usa o pronome definido, porque ele não pode constatar isso pelos outros. Me faz entender? Ele só pode dizer isso dele mesmo. Porque eu só posso experimentar o amor de Deus neste nível por mim. Eu não posso experimentar por você. E aqui está uma das nossas grandes angústias, porque a gente experimenta o amor de Deus e quer que os outros experimentem, mas não tem como a gente experimentar por eles. Ou eles encontram Deus e Deus dá um jeito de falar com eles, ou então não acontece. Então, eu sou amado. Eu não posso dizer isso de você. Até posso dizer de maneira genérica, né? Deus ama você, posso dizer. Mas eu não posso constatar, experimentar isso, a não ser por mim mesmo, né? A não ser de mim. E Jesus faz uma coisa bem interessante. Eu queria trazer um texto para vocês, só para meditar rapidamente, para depois a gente fazer uma oração e na sequência, ir para a missa. Trata-se do capítulo 8, do versículo de 12 a 30 do Evangelho de São João. João, capítulo 8, versículos de 12 a 30. Esse é um texto muito interessante, porque é Jesus discutindo com os fariseus sobre um assunto que não é muito, não poderíamos dizer assim, não é muito comum. Que a gente vê Jesus discutindo com os fariseus
Sobre questão de cura, sobre questão da lei, né? Do sábado, se não pode no sábado. Ontem mesmo a gente via no Evangelho, pode curar no sábado, pode não curar no sábado, não sei o que. Tá. Aqui ele discute com os fariseus sobre ele mesmo. A discussão é: quem é você? João capítulo 8, a partir do versículo 12. Falou-lhes Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que é uma afirmação de positividade. Não é? A isso os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, então teu testemunho não é digno de fé. Ora, o que é que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão dizendo: o que você diz de você mesmo não pode ser verdade, porque é você que está dizendo. Que é mais ou menos como a gente, às vezes, se comporta nos ambientes cristãos, né? A gente acha que só quem pode ressaltar as nossas qualidades são os outros. Qualquer coisa que você diga de você mesmo que seja positivo pode ser interpretado como um ato de arrogância. Os fariseus vão lá: não, você não pode dizer isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não, você não pode dizer isso. Você mesmo está dizendo isso aí de você? Você não pode, não. Respondeu-lhe Jesus: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Ora, de onde foi que Jesus veio e para onde foi que Jesus foi? Hã? Para o Pai. Então ele está dizendo: eu dou testemunho de mim. Vocês estão dizendo que o que eu estou dizendo de mim positivo não é verdadeiro, não é digno de fé, porque sou eu que estou dizendo. Sim, sou eu que estou dizendo. Mas eu estou dizendo porque eu estou na relação com o Pai. Então, na verdade, onde foi que eu construí essa minha autoimagem? Eu não construí por mim mesmo. Eu construí no meu relacionamento com o Pai. Ou seja, eu construí na minha experiência de Deus. Então, tudo que você constrói na sua experiência de Deus, você pode, embora seja você mesmo que esteja dizendo, é digno de fé, porque você sabe de onde veio e para onde você vai. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Por isso que ele não interpreta equivocadamente a afirmação de Jesus. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade. Por quê? Por quê? Porque eu não estou sozinho, mas comigo está quem? O Pai que me enviou. Dessa maneira, Jesus estabelece a fonte da sua autoimagem. Qual é a fonte da autoimagem de Jesus? A sua relação com o Pai. Que é a mesma coisa que nós temos que fazer, meus irmãos. A fonte da minha autoimagem tem que ser o meu relacionamento com Deus. Ora, se eu me relaciono com Deus e Deus só me diz palavras de amor, vocês querem que eu saia dizendo o que de mim aí? Que eu sou uma titica de galinha? Que eu não presto para nada? Que eu sou um miserável? Que eu sou um desgraçado? Seria um negócio muito estranho. Isso nada tem a ver com jactância. É claro que a gente tem que ter humildade, mas a humildade é uma virtude, é outra situação. Portanto, não se trata de vangloriar-se, mas de poder dizer a respeito de si mesmo tudo aquilo que o Pai também diria. Você está entendendo? Deus diria de mim que eu sou amado, então eu posso dizer que eu sou amado. Deus diria de mim que eu sou maravilhoso? É claro, por isso que o salmista diz, né? Vós me fizestes né, como a criatura perfeita, com toda a perfeição, como é que diz? Como é maravilhoso tu me fizestes. Maravilhas, exatamente, maravilha, meu Senhor, sou eu. Que maravilha, meu Senhor, sou eu.
A gente mesmo tinha uma música que cantava, né? Não sou eu. Como é o refrão dessa música? Maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei? É o Salmo 138. Está com a autoimagem negativa, pega o Salmo 138. Que maravilha, né, meu Senhor, sou eu. Deus diria isso de mim? Diria. Então, se o Pai olha para mim e fica apaixonado por mim e diz, você é maravilhoso, eu te amo tanto, meu filho, aí eu vou sair contradizendo o Pai? Eu vou sair declarando que o Pai é mentiroso? Não, não vou sair dizendo isso. Claro, eu não vou ficar, né, com pavonismo, mas interiormente, sabe o que é pavonismo, né? Aquela coisa, né, já que tanto. Mas interiormente eu sei quem eu sou. E por isso as coisas externas, elas têm menos repercussão dentro do interior, na autoimagem da pessoa, aquelas coisas que acontecem, às vezes, que são desqualificantes, né? Jesus acolheu esse movimento, ele faz isso. No Evangelho a gente vê isso. Eu digo até com uma certa... Isso aqui beira a heresia. Eu digo que Jesus fez experiência de Deus. Beira a heresia, mas é só beira. Não é? Mas no Jordão ele faz a experiência de Deus. Este é meu filho amado, que me aprove, eu gosto muito dessa tradução, que me aprove escolher. É tanto que quando ele vai para o deserto, o que o demônio questiona é isso. Se és filho de Deus. Aí na nossa vida está cheia disso. Não falta demônio e gente para questionar a nossa condição de amado. As coisas vão acontecer na nossa vida e elas, direto ou indiretamente, vão questionar se você é amado ou não é. Mas se você for, realmente, se você fizer a experiência de Deus, aí Jesus acolheu esse movimento, né? Faz essa constatação agradecida, e uma pessoa assim, ela não pode se avaliar negativamente. Aí, na sequência do diálogo, no versículo 15, vós julgais segundo a aparência, e eu não julgo a ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque eu não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Aí Jesus ainda dá uma jogada de mestre, né? Porque ele diz, ora, na vossa lei não está escrito, o testemunho de duas pessoas é digno de fé? Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou também dá. Então, dois. Veja, eu construo a minha autoimagem na relação com o Pai, e o meu testemunho de mim mesmo é digno de fé, porque o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu digo que eu sou maravilhoso, e o Pai diz também que eu sou maravilhoso. Então nós somos maravilhosos. Sob essa perspectiva das aparências, né? E por isso Jesus critica aqui as aparências. E em outros textos do Evangelho também a gente vê isso, né? O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Ele critica isso, porque sob a perspectiva da aparência, das aparências, dos condicionamentos sociais, aí a gente vai questionar muito a nossa autoimagem. Isso vai redundar em insegurança, em timidez ou em fanfarronice. Apego à função, todas aquelas coisas que nós refletimos ontem, né? Jesus não, ele recorre à sua experiência com o Pai. As opiniões externas, meus irmãos, elas geralmente são perigosas, todas elas, porque se for de crítica, se alguém criticar você, essa crítica pode estar baseada em preconceito ou em aparência. Então, nunca uma crítica de alguém a gente pode assegurar que ela é verdadeira. Pode até ser, mas nem sempre. E se for elogio, também é perigoso. Elogio também é perigoso, porque pode ser mentiroso, pode ser exagerado, pode ser lisonjeiro no sentido de que a pessoa está interessada em alguma coisa, e aí vai elogiar você para poder ganhar alguma coisa, né?
a tranquilidade de Jesus em afirmar sua imagem positiva, que não provém dele mesmo, vem daquele que está comigo, versículo 16. Depois de expressar assim, ele diz isso, né, no versículo 17, aliás, está escrito em vossa lei que o testemunho de 2 homens é válido. Então, é o que Deus pede para nós. Aí, continuando, né? Perguntaram-lhe, onde está teu pai? E quem não entende essas coisas fica realmente procurando um negócio para criticar a gente. Onde está teu pai? Respondeu-lhe Jesus, não conheceis. Vocês não conhecem, o problema é esse. O problema é que vocês não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus, nem a mim. Então, na verdade, veja, o julgamento que as pessoas fazem de mim, sobretudo das pessoas que não conhecem a Deus, estão revestidos dos mesmos vícios que o olhar dela tem em relação a Deus. Por isso que a gente sofre também. A pessoa, ela critica Deus, ela critica também a gente. Porque ela não conhece, ela não sabe quem é Deus, ela também não sabe quem nós somos, porque ela não conhece a Deus. Se me conhecesse, certamente conhecerias também a meu Pai. Estas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse-lhes, eu me vou, e procurar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí desenvolve aqui mais uma discussão, um pouquinho, e quando chega no versículo 23, ele diz assim, Jesus diz aos fariseus, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Em outras palavras, eu construo minha identidade não com os padrões do mundo, mas com os padrões do meu relacionamento com Deus. E aí ele diz, eu acho engraçado, porque esses caras são muito tontos. Depois de um conversa desse todinho, ele explica todas essas coisas, aí olha a pergunta dos caras, quem és tu? Perguntaram eles então, e Jesus diz, exatamente o que eu vos declaro. Ou seja, eu já disse. Vocês querem que eu repita tudo de novo? Né? Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar a vosso respeito. Mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que lhes falava do Pai. Jesus, então, recorre ao momento tipo da redenção. Quando eu for levantado, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. É como se dissesse assim, quando eu for crucificado, aí pelo menos vocês vão ter uma visão ainda maior do que eu sou, dessa pessoa que ama, e vocês vão ter a visão também do Pai. Aí pode ser que vocês conheçam mais a mim e a si próprios, né? Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que neles creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Veja, outro versículo muito utilizado hoje fora do contexto, né? Conhecereis a verdade. A verdade, quem é a verdade? Cristo. Replicaram-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Depois vem as outras afirmações que Jesus faz sobre si mesmo no Calvário. Então, eu espero que tenha me feito entender, né, que
como que nós, no relacionamento com Deus, construímos a nossa identidade no nível ontológico. Aí as outras coisas, é claro, os carismas, os dons, tudo faz parte da nossa vida. Mas uma pessoa assim, ela não pode se sentir, ela tem muito mais facilidade de superar a insegurança, entendeu? Muito mais facilidade, porque ela está identificada, ela é como o Flamengo, está no outro patamar. Outro patamar, entendeu? Outro nível. Desculpa aí os vascaínos. Mas conhecereis a verdade e a verdade. E a verdade vos libertará. Então, veja, eu tenho pensado assim que muito motivo de muitos desequilíbrios, né, propriamente humanos, decorre do conhecimento insuficiente de Deus. A gente precisa muito, né, conhecer mais a Deus. Feita a experiência de Deus, você tem um novo olhar sobre si mesmo. E esse olhar se torna potencialmente libertador, porque desprende a pessoa dos seus pecados e de sua autoimagem negativa. Algumas pessoas pensam assim, mas isso não acomoda a pessoa no pecado? Não, muito ao contrário. Porque quanto mais você se relaciona com Deus e mais descobre quem é você no relacionamento com Deus, pelo contrário, mais você quer abandonar o pecado para não desagradar a Deus, né? Que diferença faz, então, quando a pessoa se encontra consigo mesma sob essa perspectiva do amor, né? Muda tudo, muda tudo. Os dons que a pessoa possui, agora eles são encarados como um serviço para os outros e não para se autoafirmar. Que é por isso também ajuda a superar a insegurança, porque quando você entende que você é um dom, vamos imaginar que você vai prestar um serviço comum aí numa comunidade, né? Você vai coordenar uma oração, você vai fazer uma pregação, você vai prestar algum serviço. Bota isso na sua cabeça. Eu sou um dom para essa comunidade e eu tenho algo a oferecer para essa comunidade. É dentro dos meus limites? Mas eu vou dar o meu melhor. E o que não for suficiente, Deus haverá de completar. Ora, se eu vou com essa tranquilidade, aí eu não vou aqui pensando quem é que vai estar lá, quem é que vai me escutar, se vão rir do meu vocabulário, e se eu errar uma palavra, e se eu errar um texto, todo esse negócio, isso é medo. É medo porque você acha que aquilo vai ser algo que vai ferir a sua dignidade, vai ferir como se a sua dignidade dependesse daquilo. Não, você vai fazer a coisa, né, em espírito de serviço. O melhor possível, né? A pessoa, então, atinge alto grau de maturidade humana e se relaciona com Deus com confiança filial e com os outros com liberdade também. Não fica com apegos, com carências, exigindo amor, com inveja, ciúme, porque a pessoa agora está se ligando mais à outra. Esses negócios todos, né? Por tudo que possui, dá graças. E por aquilo que não possui, dá risada. Não tenho isso. Não tenho. Eu tenho um padre amigo que dizia, eu não queria ser feio, mas sou. Né? Então, fazer o quê, né? Dessa maneira não existirá um discípulo se ele não puder atribuir-se a si o qualificativo de amado. Na verdade, os dois termos, né? Discípulo amado, hoje em dia se fala muito nisso, né? De discipulado. Teve um tempo que estava bem na moda a igreja. Nós somos discípulos missionários. Mas tem muita gente querendo ser discípulo sem fazer a experiência de ser amado. Aí não dá certo. Ou pelo menos vai dar uma embuloada aí no meio de campo, né? A certeza de ser discípulo amado é que possibilita o reencontro da pessoa humana
com a sua identidade perdida. Falaremos sobre isso no ensino de amanhã. Por ora, vamos fazer uma oração.